O engenheiro civil Antônio Eulálio, que fez uma vistoria no conjunto Fazenda Botafogo, em Coelho Neto, na zona norte do Rio, disse hoje que é inegável a responsabilidade da SEG pela explosão que causou a morte de 5 pessoas ontem de madrugada. Segundo ele, existe o risco de mais explosões. O laudo oficial ainda não está concluído. Hoje de manhã, moradores acompanharam o trabalho de remoção dos escombros deixados pela explosão. A garagem do edifício foi fechada com tapumes para dar segurança ao local e uma equipe da Secretaria de Obras da Prefeitura retirava o entulho produzido pela explosão. Alguns moradores aguardavam na calçada do outro lado da rua com a expectativa de poder resgatar pertences que ainda estão nos apartamentos. É o caso de Maria de Fátima, filha de José dos Santos, um dos 5 mortos na tragédia. O apartamento dele, o quarto afundou e a cama dele foi tudo destruído. E o meu irmão também estava com ele, mas meu irmão só sofreu alguns arranhões, algumas escoriações. E estou aqui esperando para ir para o sepultamento dele. A SEG, companhia que faz o fornecimento de gás de 19 dos 40 apartamentos do edifício, informou que mantém técnicos no local colaborando com as autoridades para determinar a origem da explosão e que por isso não pode prestar auxílio às vítimas da tragédia, mas se comprometeu a indenizar perdas e prejuízos no caso de comprovação de responsabilidade da empresa. Para este representante do Conselho Regional de Engenharia, que examinou o local, não há dúvidas sobre a responsabilidade da SEG. Houve uma omissão e negligência, eu acho, da SEG, no meu entendimento, que foi chamada várias vezes e nunca verificou esse vazamento. Ele alerta ainda que o ocorrido em Fazenda Botafogo pode se repetir em breve. Eu antigamente fazia com ferro galvanizado, hoje é com cobre. Essa pressão desse gás que foi substituído é muito maior, então ele é mais pressurizado, então se eu encontrar um pequeno vazamento, ele se expande mais. Enquanto as investigações não chegam a uma conclusão, a Prefeitura resolveu assumir a situação e cuidar dos moradores do edifício. A concessão de fornecimento de gás pertence ao Estado do Rio, mas nenhum representante do Poder Estadual se manifestou até o momento. Além de todo o material de entulho que nós estamos retirando, a equipe de engenharia está avaliando toda a estrutura do térreo desse prédio. Pois é, das 9 pessoas feridas na explosão, apenas uma permanece internada no Hospital Estadual Getúlio Vargas, na Penha, Zona Norte. É a moradora Josiara dos Santos Nicaso. Segundo os médicos, o estado dela não é grave. E vamos saber sobre os direitos dos moradores que perderam parentes e a moradia nessa explosão. Aqui com a gente, o advogado especialista em direito imobiliário e do consumidor, Davi Alfredo Nigre. Boa tarde, Boa Alfredo. tarde. Bem-vindo aqui ao Repórter Rio. Bom, a gente quer saber então dos direitos dessas pessoas, né, que perderam parentes e moradias. Nós temos no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor a responsabilidade objetiva. O que significa? Ela é independente de culpa. Caso haja culpa ou não, a SEG tem que responder. A única questão que pode excluir a responsabilidade é culpa exclusiva do consumidor. Se o consumidor ele tiver dado causa à explosão, tipo, por exemplo, um bujão que não pertence à SEG, nem foi instalado pela SEG, mal instalado. Tirando essa hipótese, tem que responder objetivamente nos termos do Código de Defesa do Consumidor, porque isto é uma relação de consumo. Então, quer dizer, tem que esperar o laudo, é importante esperar o laudo. É mais prudente que se aguarde o laudo, porque esse laudo vai concluir que, de fato, não houve nenhuma culpa exclusiva de nenhum consumidor. Tá? E aí toda a responsabilidade será imputada à SEG. Agora, caso esse laudo seja contra a SEG, quais são os direitos desses moradores? Veja, a indenização tem que cobrir lucros cessantes, danos materiais, danos corporais, dano moral. É muito abrangente a gama de danos que pode ser cobrado numa ação de indenização, de responsabilidade civil. Agora, doutor Davi, caso a explosão tenha sido causada por um botijão de gás, quem é que tem que ser responsabilizado por isso? A empresa dona do botijão? Vamos ter que verificar se realmente esse botijão foi instalado pela SEG. Tá? Caso tenha sido instalado por ele, aí nós temos que verificar o seguinte: o síndico autorizou isso. Não é possível que se existe instalação de gás da SEG, por que alguns vão utilizar botijão particular?
Veja assim, porque aí, nessa hipótese, há uma situação em que a SEG poderá ser isentada. Então, temos que ficar atentos a isso. Agora, e no caso de uma instalação, deve ser talvez a mesma situação, de uma instalação clandestina, mas na rede da SEG? Aí ainda há responsabilidade da SEG, porque foi o que eu falei desde o início, a responsabilidade é objetiva. Houve um dano, tá? Houve uma prestação de serviço, ele é um fornecedor de serviço, enquadrou no Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade é dele, cabe a ele estar fiscalizando. Esta é a obrigação dele, tá? Nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Agora, no caso aí dos moradores que querem buscar os direitos, eles podem recorrer à justiça gratuita? Olha, vai depender do seguinte, tá? De cada um provar a sua situação particular de ter direito à gratuidade. Tá? O que eu acredito que todos ali tenham. Pode até se pensar na hipótese de uma ação coletiva, o que seria até bastante interessante, porque os processos não ficam ocorrendo vários individuais, uma ação coletiva que busca o direito de todos ao mesmo tempo. É isso, eu estava falando aqui antes da nossa entrevista, que é importante que os condomínios fiscalizem essas instalações de gás. Exato, porque o que acontece é o seguinte, existe também responsabilidade do síndico do condomínio, porque ele tem que verificar o que cada um está fazendo. Por que um botou um botijão por conta própria quando existe uma rede da SEG? Tudo isso tem que ser verificado, mas nada disso vai, no final, excluir toda a responsabilidade da SEG. Ok, doutor Davi Nigri, muito obrigada aqui por seus esclarecimentos no Repórter Rio. Obrigada e bom trabalho.